Quando as vítimas admiram e empoderam os seus próprios algozes, alguma coisa de muito errada sustenta essa cruel construção social. Parte dos brancos de periferia e negros evangélicos e mira sua aspiração social mais profunda justamente naqueles que estão impondo uma condição de vida de opressão e miserável. No Brasil, o racismo ainda traz uma camada extra para essa equação. Os negros precisam, a todo tempo, afirmar a própria humanidade e buscam nos valores dos opressores a simbologia para validar a própria existência. Afinal, ser vítima de opressão não garante necessariamente uma plena consciência crítica e de classe. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast Em Detalhes. E aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a gente vai, na verdade, analisar, falar sobre um livro, sobre um fenômeno do nosso tempo e também sobre eleições, que estão quase aí chegando. Eu vou conversar com o nosso querido Gessé Souza, que é nosso companheiro aqui no ICL, sociólogo, professor universitário, pesquisador, advogado, escritor. Gessé, obrigada por aceitar nosso convite. Bem-vindo, querido. Obrigado a você. É uma enorme alegria estar aqui, Gabi, com você. Gessé que está lançando um livro agora, O Pobre de Direita. Hoje tem lançamento do livro em São Paulo. Depois eu vou trazer esses detalhes aqui pra gente. Quem está em São Paulo, não perca. Mas a gente vai começar, Gessé, trazendo esse momento, né, que surgiu um insight de, nossa, eu preciso falar sobre esse fenômeno que está acontecendo. Foi com a eleição do Jair Bolsonaro e a ascensão da extrema-direita, em que momento a periferia, né, que não é importante aqui, já ressalto, você vai falar sobre isso muito melhor do que eu, mas a periferia que não é uma periferia única, né, que não é uma coisa só, não fala de uma só maneira, não age de uma só maneira. Em que momento a direita, a extrema-direita percebeu que era um ativo político e como foi que veio esse insight para você começar a sua pesquisa? Eu acho que foi exatamente quando Bolsonaro foi eleito. Aquilo me deixou, caiu um mundo, assim, né? Eu disse, meu Deus do céu, isso aqui é um raio no céu azul. O que diabo aconteceu aqui, né? Eu via, Gabi, o racismo como sendo uma dentre várias opressões, entende? A opressão de classe, gênero, não sei o que, e aí você tinha a de raça também. A eleição de Bolsonaro me ajudou a compreender que não é bem assim. Não é um negócio estanque. Né? Tem coisas que são hierarquicamente mais importantes e elas que produzem o resto e vão dar uma afeição e um colorido muito próprio a toda forma das outras opressões. Então, eu comecei a ver o quê? Que esse país não pode ser marcado pelo racismo. Óbvio, né? Entende? Aí você fala de racismo estrutural e não sei o que e tal, mas você precisa definir isso. Né? De que modo é isso? Então, quando Bolsonaro foi eleito, eu comecei a estudar racismo. Né? O que é racismo? Racismo, e aí o que eu vi foi que as pessoas normalmente acham, os teóricos, né? Inclusive, eles mostram que o racismo existe, mas não explica como é que o racismo, como é a dinâmica, o que ele destrói nas pessoas, de que modo ele é. Né? Então, eu comecei a tentar compreender a partir de uma ideia que eu já venho desenvolvendo há muito tempo, desde ali do atraso e antes e tal, que é entender o Brasil como ele é formado pela escravidão. O que ele nunca foi percebido, o que é um negócio deveria ser óbvio, mas ele não é percebido assim. Né? O Brasil é percebido como vindo de uma herança cultural da corrupção em Portugal, tal, para parar, entendeu? Aí você secundariza a escravidão, né? E essa herança da corrupção é pura mentira, mas a gente não vai poder entrar nisso agora. Né? Então eu tentei compreender como é que essa escravidão vai continuar. Né? Porque seja para o indivíduo, seja para a sociedade, se a gente não se autocritica, a gente não muda. Né? A gente vai repetindo aquilo e tal, para eventualmente com outras máscaras, etc. Que foi exatamente o que aconteceu. Né? E eu quis compreender
de que modo, então, o racismo vai dominar a vida política. Né? Ele não vai ser explícito, entende? Porque a partir de Getúlio Vargas, quando Getúlio usa a ideia de Gilberto Freire do bom mestiço, e aí começa a atribuir a identidade nacional brasileira, a nossa herança africana, o samba e tal, isso implica o quê? Uma importantíssima afirmação popular, né? E uma afirmação da cultura negra. Aí vai ser o samba, o futebol como praticado pelos negros, as duas grandes paixões nacionais, etc. Isso foi forte o bastante. Obviamente ele não conseguiu construir uma democracia racial a partir disso, mas ao menos ele interditou o racismo explícito que existia antes. Né? Existiam coisas horríveis que saíam no jornal e as pessoas achavam isso a coisa mais natural do mundo. Entende? Sair no jornal que está procurando uma empregada doméstica negra para que não tivesse esquecido como se atende sexualmente a família inteira. As pessoas viam isso, isso era normal. Né? Quer dizer, aceitava-se isso. Você né? procura em qualquer jornal da época. Exatamente, é impressionante. Tem um perfil, né? Inclusive, não pode querer estudar. Exatamente. Não, é uma coisa violentíssima, entende? Quer dizer, tem um ódio também no negócio, né? Não só a humilhação. Com Getúlio Vargas e a sua política cultural, você interdita o racismo explícito. Né? Ou seja, ele não tem mais espaço na esfera pública, o que é importante. Né? Ou seja, quem for racista, se quiser manifestar, vai ter uma vergonha, vai ter uma coisa. Obviamente precisa ser criticado, porque é falso. Né? Ou seja, as pessoas continuam com afeto racista dentro do peito. Né? Mas elas agora vão se acoplar a outras imagens. É isso que eu acho que é a estrutura do racismo, que nunca é percebida. Né? Quer dizer, e tal a estrutura. Quer dizer, você nomear uma coisa não significa que você está explicando, entende? O racismo estrutural. Puxa, que palavra bonita. Sim, mas aonde está? Que estrutura é essa? Como é que ela funciona? Né? Você precisa explicar isso. O nome não é a explicação. Você tem que montar um conceito, né? Que é uma recriação do mundo a partir do pensamento de um outro modo e de uma outra maneira. Então eu comecei a ver o quê? De que modo, quando se cria o golpe de Estado com Getúlio e a elite de São Paulo cria a USP e os grandes intelectuais para defender o projeto elitista da elite de São Paulo, como se fosse popular, essa é a grande mentira. Né? Aí você vai substituir o racismo racial anterior, porque você não vai mais dizer que você odeia o preto por conta da cor da pele dele, mas você vai dizer ele é inconfiável, corrupto e ele é todo incorrupto. Entendeu? Porque isso não é o povo inteiro que é percebido assim. Quer dizer, o branquinho que vem para São Paulo e tal, ele sabe que a origem europeia dele é recente, que ele não pertence a esse povinho mestiço e preto. Né? A elite de São Paulo se via como americana, entende? Porque Exato. Ela transmutou o bandeirante, uma loucura completa, mas todo mundo acredita nisso aqui, né? Quer dizer, vocês são ensinados na escola, né? E tal, essa coisa toda, né? Quer dizer, transforma o bandeirante num pioneiro ascético, entende? Então, a elite se vê como americana, a classe média, que é branca, se vê como europeia, entende? E quem é o povinho inconfiável, corrupto, eleitor de corrupto? É o mestiço e o preto, percebe? Ou seja, mas aí você se transforma o antigo preconceito racial em preconceito cultural, entende? Como se fosse, não, eu não sou racista, é a cultura, entende? Mas você vai estar criminalizando exatamente as mesmas pessoas que eram criminalizadas antes pelo racismo racial aberto. Isso funciona de 400 maneiras distintas. Aí você vai dizer, não, quer dizer, não é que eu queira que a polícia massacre, mate negros assim à toa e tal, não? Eu quero que mate bandido, mas aí você já acoplou bandido e preto, entende? Todo mundo tem essa ideia. A arminha de Bolsonaro, todo mundo sabe, especialmente nas classes populares, que ela está dirigida à cabeça de um jovem preto. Então ele não precisa dizer que ele é racista e tal. Isso aqui as pessoas intuitivamente compreendem. Né? A compreensão do mundo não precisa ser explícita, articulada. E ela é quase sempre intuitiva. Aí você utiliza esse tipo de figura. Aí você passa o quê? A moralizar o seu racismo. Entende? Olha, eu sou defensor da moralidade pública. Entende? Eu quero que a gente tenha uma vida digna e tal. Então precisa matar. Infelizmente o bandido é preto, então você vai ter que matar preto.
Percebe? Então você vai substituindo máscara após máscaras para o racismo racial, né? E, quer dizer, você vai ter, por exemplo, essa coisa do preconceito regional, que foi tão importante nas 2 últimas eleições, né? Quer dizer, entende? Não existe preconceito regional, Gabi. Então, não cabe na cabeça de ninguém que você vai odiar alguém porque ele nasceu na latitude entre 50 e 60. Isso, entende? Isso né? Quer dizer, o que acontece quer dizer, no fundo é que o preconceito regional encobre o preconceito racial, mais uma vez, né? Quer dizer, porque o ódio ao nordestino é o ódio de uma população que é 80% mestiça e preta, né? Entende? Quer dizer, então você tem todas as manifestações são, no fundo, racismo. Foi isso que eu compreendi. Entende? Ou seja, o racismo monta a argamassa geral de como tudo funciona, né? E você monta uma coisa que é muito interessante. Pensa só. Quer dizer, você tem uma pequena elite, que é quase ninguém, né? Você tem uma classe média branca, que mesmo numa cidade rica como São Paulo, não chega a 20%. Classe média real, estou dizendo. Classe média de verdade. Não essa bobagem de nova classe média, né? Você vai ter, então, 80% da nossa população que é pobre. Ou seja, não tem acesso às benesses do mundo moderno. Ensino de qualidade, saúde decente e tal. Não tem nada disso, né? Quer dizer, sobrevive ali aos trancos e barrancos e tal, né? Desses 80%, a metade de cima ganha entre 2 e 5 salários mínimos. A metade de baixo ganha menos de 2, né? Quem ganha, esse que ganha acima e tal, vai ter muito branco pobre, porque como a classe média é muito pequena, São Paulo tem 70% de branco, o Sul idem e tal, né? Então você tem aí 50% de branco pobre em São Paulo e no Sul, né? Que ganha entre 2 e 5, se crê superior racialmente, porque o mapa racial é a explicação mais simples que as pessoas encontram, e as pessoas precisam de uma explicação, como o mundo funciona, como é que vai agir nele, né? E aí o racismo é espontâneo até, né? Você tem o negro evangélico também, que foi esse cara que deixou de beber por conta da igreja, esse negócio todo e tal, vai parar, né? Esse pessoal, o que a extrema-direita faz, né? Alguém que não tem acesso às benesses do mundo moderno se sente o quê? Objetivamente humilhada. Essa pessoa é humilhada, porque ela vê, entende? Quer dizer, imagina, um caminhoneiro que ganha 4 mil reais, tá? Aí tem um cara lá que é o chefe dele e tal, para que ganha 20 vezes mais e tal, né? Como ele vai explicar para a cabeça dele isso, né? Se ninguém explicou para ele que ele foi efetivamente humilhado e injustiçado pela ausência, né, no fundo, de capital cultural. E aí a extrema-direita tem uma compreensão, né, de como ter uma penetração nesse gargalo. Exatamente. Né? Porque aí ela está sedimentada nesse discurso das fake news, o discurso das redes sociais, da meritocracia. Exatamente. De você vai conseguir, né? Quer dizer, você deu o exemplo dessa pessoa, do caminhoneiro, de que se você quiser, você vai conseguir. Exatamente. E aí você vai tentando embranquecer, de certa forma, né? Exatamente. Essas pessoas e fazer com que elas acreditem que é o outsider que vai levar ela até esse lugar da prosperidade. Exato. Muitas delas já são efetivamente brancas. E isso é uma chaga para esse cara, né? Porque como a gente tem uma imprensa muito venal e vendida aos interesses elitistas, né? Isso jamais vai aparecer a opressão que a elite e a classe média exercem sobre o resto. Isso ele não vai ver em lugar nenhum. Então ele vai sentir alguma coisa que ele não vai conseguir explicar, né? E ele precisa explicar. Como você lembrou muito bem, ele acredita na meritocracia. Quer dizer, o pobre acredita em todos os valores que a elite construiu para o oprimi-lo, né? E acredita mais, né? Então ele tem 2 opções aí, Gabi. Ou ele diz assim, eu sou um fracasso, um lixo e tal, porque, entende? Né? Eu trabalho 16 horas, mal vejo a minha família e tal, para parar, e não consigo ganhar nada, então eu sou um lixo, né? Entende? E que isso acontece muito, ou seja, depressão, alcoolismo e tal, são as 2 grandes doenças das classes populares, né? Não à toa,
né? Ou você pode fazer como a extrema-direita fez para ele, entendeu? Dizer assim, não, tira essa faca do peito, camarada, né? Tem um cara aqui, olha aqui, tem gente mais vulnerável abaixo de você, que aí vai ser quem ganha menos de 2, e vai ser 80% preto e mestiço, né? Entendeu? Olha aqui, tem um cara aqui que é o bandido, é o cara do almoço grátis do Bolsa Família, é o cara do não sei o que e tal, entendeu? Aí tem uma explicação para ele, né? E uma explicação que vai distingui-lo, ou seja, sempre é a necessidade moral, né? A principal necessidade de um ser humano é você ser respeitado pelos outros, né? Porque se a gente não for respeitado pelos outros, a gente não desenvolve autoestima, nem autoconfiança, significa que a gente não faz nada. Né? Sequer levanta da cama às vezes, né? Então essa dimensão moral é extremamente, não é dinheiro, não é poder, é o contrário. A gente quer dinheiro e poder como instrumento para que a gente se sinta reconhecido e tal. Porque alguém que tem $1 bilhão vai atrás de outro bilhão, se ele pode já comprar tudo com $1 bilhão, não é isso? É porque ele quer se sentir superior, e a acumulação do dinheiro numa sociedade como a nossa dá esse tipo de impressão, né? Então, a necessidade moral, ou seja, a extrema-direita, no fundo, manipula a vulnerabilidade do oprimido que não conhece as razões da sua opressão, e que é historicamente estigmatizado, né? Que é historicamente estigmatizado, né? Mas aí você veja como o racismo entre nós funciona. Esses ganham menos de 2, e que são quase todos pretos, né? Entende? Eles passam a ter o quê? Aquele lugar do ódio geral, o desprezo geral. Aí até as classes que são intermediárias, como o pobre remediado, né, pode se sentir superior a ele. Ou seja, garante exatamente essa necessidade moral, entende? De respirar na sua... Opa, tem um cara que essa é a causa do mal, a culpa é dele, não sou eu, é a coisa do Bolsa Família para esse pessoal que rouba o meu dinheiro. Então, claro, é a explicação que vai ser dada enfim, coisada por todos. É como a casta dos intocáveis na Índia, entende? Quer dizer, o pessoal que mexe com o esgoto, com fezes e tal, para parar. Ninguém pode tocar neles sequer, né? Quer dizer, nós temos os nossos intocáveis, né? Ou seja, e aí a Índia não mudou a sociedade em mais de 2.000 anos, entende? Porque é a explicação perfeita. Você põe alguém ali para ser oprimido por todos e tal. Exatamente isso que nós temos, entende? E esse processo é inteiramente montado através do racismo, né? Porque esse branco pobre aqui de São Paulo e do Sul, né? Ele se sabe branco, ou seja, ele não tem a coisa da desumanização que o negro normalmente sofre e tal, né? O negro é o trabalho muscular, como um cavalo, assim, você desumaniza a pessoa, né? É um sofrimento muitíssimo maior. E aí é isso que faz com que você tenha o negro evangélico, que de tão humilhado, né, ele adere os valores do opressor para embranquecer, né, o embranquecimento é moral, claro, né, entendeu? Olha, eu defendo a moralidade dos opressores, né, para ficar livre do contato com o seu irmão ali, negro e tal, entendeu? Que, sei lá, fuma um baseado, ou é gay, ou não sei o quê. Quer dizer, qualquer coisa serve para você criar essa oposição entre o pobre honesto e o pobre delinquente, né? Aí o pobre honesto é transformado nesse daqui que ganha entre 2 e 5. E o pobre delinquente é esse que é muito pobre, que a gente muda a calçada para não encontrar, tem medo e tal para parar. Entendeu? Esse tipo de coisa. Por exemplo, do empreendedorismo, né? De aumento da possibilidade de acesso a crédito e de consumo, e principalmente da meritocracia, que está ligado ali ao empreendedorismo, acaba colando muito bem, né? Nesse discurso da moralidade. E também vai criando uma nova representação de uma nova, né, uma nova periferia também, uma nova representação com novos interesses também, porque como a gente estava conversando, não existe uma coisa só. Então, são diversas identidades periféricas, né? A gente está falando aqui de espectro político, de jovens, de idosos, de mulheres, né? Mães solo, neopentecostais, enfim, e por aí vai. Então, é uma gama, né, de eleitores ali que a extrema-direita enxerga muito bem, que tem um potencial de votar nesses candidatos, principalmente antissistêmicos, porque eles estão insatisfeitos. Exatamente isso. Eles têm raiva. E ninguém explica essa raiva, porque a política
começa quando você, ao sofrer injustiça, você transforma, quer dizer, a gente sente raiva, nós somos humanos, a gente sente exatamente a mesma coisa, né? Mas aí você consegue transformar, se você conseguir transformar a raiva em indignação, o seu comportamento é político. Entendeu? Você já está no comportamento político, né? Agora, quando ninguém explica a você quem é o seu inimigo, quem está oprimindo você, quem rouba o seu futuro e tal, isso não sai em nenhum lugar no nosso país, né? Você fica só com a raiva, né? E você tem duas opções. Você enfia essa raiva em você mesmo, porque você é meritocrata e tal, para parar, então você é um lixo. Ou então você canaliza essa raiva, e é isso que a extrema-direita faz. Né? A grande coisa mais importante da extrema-direita é exatamente manipular essa vulnerabilidade do humilhado, pobre, certo? Né? Para jogar a raiva dele dentro de um grupo que é mais vulnerável ainda, ou seja, facilmente estigmatizável, entende? Né? O preto, a mulher, o gay, etc, etc e tal, né? Foi isso que você percebeu, assim, foi essa raiva que você percebeu ao conversar com as pessoas? Eu queria entender um pouco sobre Legal você perguntar a sua pesquisa. E, para além disso, eu queria casar com uma outra pergunta, né? Porque a gente está nesse momento aí, na iminência da eleição municipal, os candidatos têm utilizado o discurso da periferia para conversar com as pessoas. Exato. Em São Paulo, a máquina é muito forte, então o Ricardo Nunes está à frente quando a gente fala dos eleitores periféricos. No Rio de Janeiro, a gente tem o Eduardo Paes, que consegue dialogar, é um fenômeno interessante. Exato. Ele consegue dialogar com a elite, com empresários, com as pessoas, né, menos favorecidas. Então, que gargalo é esse, talvez, que os progressistas, né, o campo democrático, vamos colocar dessa forma, precisa chegar, porque está em disputa agora, né? Historicamente, a gente tinha, até 2016, um voto, né, dos mais pobres no presidente Lula, no PT. Então, agora esse campo está em disputa. Exatamente. Então, essas duas questões aqui. Não, é muito interessante isso, porque a gente, no fundo, eu te confesso, Gabi, que foi desesperador várias das entrevistas que eu fiz, porque eu achei que, né, quer dizer, essa não uniformidade entre os pobres existe e tal, mas elas são nichos, eu acho, né? Resistência, hip hop, não sei o que e tal, extremamente importante, porque isso pega uma fatia significativa, né? Mas a maior parte, né, já está contaminada, né, por um discurso que no fundo, a base da validade do neoliberalismo entre os pobres, que é o da religião evangélica, muito especialmente da neopentecostal. Né? O que é a religiosidade neopentecostal? Eles se aproveitam das crenças da religiosidade afro, né? Entende? Quer dizer que os espíritos comandam a vida, retiram a causalidade social completamente, né? Se você é doente, não é porque o SUS é subfinanciado, não. Entende? É porque o diabo se apossou de você, né? Monta essa briga cósmica entre o Deus e diabo, e o Deus é o que o pastor diz, ou seja, se ele tiver Messias no nome, ele pode ser Bolsonaro, entendeu? Né? Então você tem aí uma manipulação enorme, que você nega que a pessoa compreenda como o mundo funciona. Isso é um sacrifício do intelecto, né, enorme e tal, né? E monta um discurso superficialmente cristão para se apropriar do prestígio do cristianismo e do judaísmo no Ocidente, entende? Para fingir que não entende? Que não está aproveitando essas crenças populares de modo manipulativo. Como o neopentecostalismo está se dando muito bem, né? Ele é imitado de alguma maneira pela maior parte das denominações, porque é isso, são, no fundo, empresas do mercado religioso que vão por tentativa e erro, tentando angariar a maior parte dos fiéis, né? Então você tem aí uma construção do indivíduo neoliberal pobre, né? Entende? Que é montado já como se fosse pago, entende? Como se os bancos aí estivessem pagando, vamos construir uma série de igrejas que vão ensinar esse tipo de coisa para as pessoas vão achar que tudo depende do esforço delas e delas darem, como chama, ofertas a Deus e tal, né? Então você tem aí uma coisa que eu achei assim muito incrível, porque, por exemplo,
a maior parte dos entrevistados, quer dizer, eu peguei sempre mais a periferia do Rio, a Baixada e a periferia de São Paulo, com os negros evangélicos, né? É o fato de que eles dizem que são contra a mistura entre religião e política. Entendeu? Agora, no fundo, quando eles vão falar sobre a política, eles querem uma política de acordo com os princípios morais e religiosos. Ou seja, ele não tem a menor ideia do que é um Estado laico. Claro, ninguém nunca ensinou nada disso para as pessoas e tal, entende? Então, você tem aí eu fiquei com muito medo da gente virar um evangelistão em muito pouco tempo e tal, porque são pessoas que acreditam, como Michele Bolsonaro, que a religião deve guiar a vida pública que você compartilha com os outros, não necessariamente da mesma filiação religiosa do que você. E aí você citou esse exemplo do Eduardo Paes, ele mostra um caminho como você sair disso, entende? Ele é amado do pobre e ao rico, no Rio de Janeiro, né? Como ele faz, como ele consegue isso. Ele sequer fala sobre temas de pauta de costume, religiosa e tal. Ele vai montar uma coisa, olha, eu melhorei o transporte, ele vai no eu problema. fiz não sei o que, claro, e tal, né? Um negócio assim e tudo, e tem aquele jeitão dele carioca e tudo, pronto. Aí ganha o pessoal, ele tem um carisma pessoal que é inegável, né? Entende? Quer dizer, então você tem aí, é importante porque ao mesmo tempo em que a gente tem o medo de se transformar, entende? Numa república que vai atrasar o país 500 anos, que isso é a Idade Média, né? Você não saber que existe separação entre a esfera transcendente religiosa e a do mundo profano, porque senão você não sabe quem você é, qual é ela, entende? Você sacrificou o seu intelecto, basicamente isso, né? E é isso que é exigido desse tipo de religiosidade. Então você tem essa ameaça por um lado, mas você tem, de novo, né, a possibilidade de como sair disso e tal, que o Eduardo Paes mostra isso melhor do que ninguém, né? Gessé, quero te agradecer muito. É só uma pitadinha, né, do que tem no seu livro, assim, para as pessoas entenderem o que elas vão encontrar, mas assim, um estudo que para o nosso momento atual é fundamental para a gente poder compreender onde a gente está pisando e para a gente ver para onde a gente vai daqui para frente, né? A gente tem eleições agora e a gente espera que o termômetro seja um pouco melhor do que o que as pesquisas eleitorais também estão mostrando. Para quem está em São Paulo, quero convidar todo mundo para o lançamento do seu livro também. Claro, né? claro. Nessa sexta-feira. Para o nosso lançamento. Vai ter verdade, que eu vou estar na mediação também. Sua presença olha só. Luxuosa. Gente, né? Eu não tenho nem roupa para esse lançamento, tá? Olha só, para fazer essa mediação, a gente vai estar com o Vladimir Safatli também. Nada mais, olha nada aqui, menos do que Vladimir Safatli. Então, vai ser na Livraria da Vila, às 7 horas da noite. Nessa sexta-feira, dia 4 de outubro, Gessé Souza, Vladimir Safatli e eu mediando essa dupla de gigantes aqui para conversar sobre o pobre de direita, a vingança dos bastardos, o que explica a adesão dos ressentidos à extrema-direita. A gente vai tentar responder, na verdade, a gente vai trazer mais perguntas do que respostas, né, claro, Gessé? Exatamente. O que é ótimo, né, Gabi? Porque é assim que funciona o mundo e a gente avança no conhecimento. Exatamente. Pessoal, venham todos, vocês não vão se arrepender. E foi um prazer te receber aqui, Gessé. Igualmente, eu adorei. A gente podia ficar conversando por 3 ou 4 horas. Nossa, com tal, certeza. Né? Mas para quem for na sexta-feira, a gente vai poder conversar por mais tempo. Maravilha, então, quero lembrar você também, Gessé deu uma aula aqui no ICL e, assim, foi excelente e o replay tá liberado, então vou convidar vocês para assistirem. Também o Pobre de Direita aqui no ICL Replay liberado, você pode se inscrever pelo indetalhesicl.com.br, você apoia o Em Detalhes e também pode reassistir, né, assistir mais uma vez, ou para você que não assistiu, vai ter essa oportunidade agora, ainda dá tempo para se aprofundar nesses seus conhecimentos. Então, chega mais aqui com a gente. Lembrando que o Em Detalhes vai sempre ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã. Agora você fica com o Mercado Investimentos, depois Rolê ICL, 6 horas da noite, ICL Notícias, segunda edição. E a gente está todos os dias também nas plataformas de áudio. Obrigada e até segunda-feira. Todo mundo sonha com a tal liberdade financeira. Mas o que é essa tal liberdade financeira? Ganhar um monte de milhão e nunca mais precisar trabalhar? Se for isso, esquece. Porque isso 99,9% das pessoas não vai conquistar. Mas a liberdade financeira que dá para conquistar é você construir
uma caminhada que vai te permitir acumular patrimônio, que vai te permitir ter paz de espírito, porque suas finanças vão estar em equilíbrio, que vai te permitir sair das dívidas que você tem hoje. E é possível isso com conhecimento. E um conhecimento que não é tão sofisticado. Todo mundo consegue aprender. Eu preparei uma aula revolucionária, o Guia para a Liberdade Financeira. O passo a passo que vocês vão ter que seguir de uma maneira muito simples e muito prática para alcançar essa paz de espírito, para alcançar essa liberdade financeira. Essa aula incrível vai acontecer dia 13 de outubro, domingo, às 8 horas da noite. É gratuito participar dessa aula e você deveria participar com a tua família toda junto. Clica no link aqui embaixo e participa dessa aula com a gente. Ninguém pode perder essa oportunidade.